Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer uma peça muito simples e extremamente útil para os nossos processos de organização em casa. Nós vamos fazer um organizador para ser utilizado em gavetas ou em compartimentos do nosso guarda-roupa, para poder ficar mais fácil para a gente manter as coisas organizadas. Então, para fazer esse nosso organizador, eu, no caso, vou fazer 2, então eu tô cortando tudo em dobro, tá? Nós vamos precisar de uma tira no comprimento, que vai ser a nossa peça. E, no caso aqui, eu cortei um pouco além, porque como nós vamos fazer pinças à medida que a gente for produzindo a peça, isso vai ir diminuindo. Então, eu vou ter um organizador de 40 centímetros de comprimento, mas para não faltar tecido à medida que eu for dando as pinças de costura, eu cortei 60 centímetros. A altura do meu organizador vai ser de 15 centímetros. Então, essas aqui são as duas laterais da minha peça. Para completar essa parte da peça também, eu vou precisar de alguns retângulos que vão ser as divisórias da minha peça. Para cortar esses retângulos aqui, eu utilizei algumas pernas de calça jeans para aproveitar o tecido. Sabe aquela calça velha que a gente já cortou para fazer um short e não sabe o que fazer com as pernas? Pois é, eu resolvi aproveitar essas pernas para poder fazer essas divisórias. Então, para a medida das divisórias, eu cortei 20 por 12. Essas duas peças aqui são as peças que vão ser a frente e a parte de trás do nosso organizador. Então, esses dois retângulos aqui, eles têm que ser 1 centímetro maior do que os retângulos que a gente cortou para as divisórias, tá? Aqui deu uma medida de 14 por 22. Então, a frente e a parte de trás, nós vamos precisar de 2 peças. As laterais, 2 peças. Neste caso aqui, o meu organizador vai dar com 6 divisórias. Aí eu resolvi intercalar as cores aqui, tá bom? Então, vamos agora partir para montagem da nossa peça. Primeira coisa que a gente vai riscar é 1 centímetro na parte de cima e 1 centímetro na parte de baixo. Isso aqui é a margem que a gente vai respeitar para fazer as costuras depois, para dar o acabamento na nossa peça. Então, o primeiro espaço aqui, eu vou marcar 7 centímetros. Por quê? Porque eu vou tirar 1 centímetro de costura aqui na lateral. Então, as demais marcações vão ser 6, 6, 6, 6, 6 para cada divisória. Porém, a primeira marcação é 7 centímetros e a última marcação também 7 centímetros. Aí, vocês podem ver aqui que sobrou esse tecido. Vocês lembram que eu falei que eu cortei maior, que é melhor sobrar do que faltar? Isso aqui depois a gente vai retirar esse excesso. Eu vou pegar aqui a primeira divisória da nossa peça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar ela aqui onde tá a primeira linha, a primeira marcação que eu fiz aqui. Eu vou colocar ela nessa altura aqui. Aí, eu venho com a pontinha da peça, eu vou dobrar a pontinha da minha peça. E vou marcar aqui, porque aqui eu vou passar uma costura que vai prender a minha peça. Então, eu vou colocar aqui um prendedor aqui, só para segurar, ou alfinete, se vocês preferirem. E aí, agora, eu vou pegar a outra pontinha da minha divisória e vou vir na minha outra peça de baixo, onde também eu fiz a mesma marcação.
venho aqui na outra lateral, na primeira marcação, aqui é porque eu tinha marcado errado, tá? Aí eu venho, posiciono ela aqui 1 centímetro para baixo, 1 para cima, dobro e vou prender também aqui para levar para a máquina para costurar. E assim eu vou repetir o processo em todas as marcações seguintes. Então, eu vou lá para a máquina fazer a costura aqui e volto com as divisórias já todas costuradas pra gente dar continuidade aqui na montagem. Bom, gente, agora as divisórias já estão todas costuradas na peça, tanto de um lado quanto do outro, e é assim que fica a parte das divisórias já depois de fixadas aqui. Agora, a gente vai colocar o fundo da peça. Como eu não passei as medidas do fundo da peça, eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer para saber que a gente vai gastar pro fundo. Nós vamos medir aqui uma das laterais da peça, da pontinha dela aqui do começo, espichando bem aqui as pregas, até chegar aqui no final. Vamos cortar um pouquinho a mais, para não correr risco de ficar curta, que é melhor sobrar e depois a gente tirar do que faltar. Então, vamos cortar 37 centímetros por 22 centímetros. Por que 22? Que são os 20 de cada uma das divisórias e mais 2 centímetros da costura das laterais. Então, nós vamos cortar pro fundo uma peça de 22 centímetros por 37. Como que a gente vai fazer para poder fixar essa parte do fundo aqui? Vocês lembram que eu disse que a gente tinha que deixar 1 centímetro na parte de cima e 1 centímetro na parte de baixo? Então, é para isso, é pra gente fixar a parte do fundo aqui na peça. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar um dos lados da peça, que é o lado que a gente não vai costurar agora, a gente vai dobrar essa pontinha do 1 centímetro, para não correr o risco de quando a gente estiver costurando, a peça ficar presa dos dois lados, porque tem que ser costurado de um lado, depois vem costura do outro. Então, nós vamos fazer aqui uma dobra na altura aqui onde estão as divisórias, a gente vai alfinetar essa dobra para ela não costurar do outro lado. Depois desse lado todo alfinetado, esse espaço de 1 centímetro, a gente vem, pega, vira a nossa peça e vamos unir aqui na parte do fundo, alfinetando também a lateral com o fundo. Então, vai sobrar um pouco, por quê? Porque a gente cortou o tecido um pouquinho maior, mas é assim mesmo que tem que ser. Então, a gente vai costurar aqui, de fora a fora até o final. Depois, a gente vem e costura o outro lado da peça. Só que na hora de costurar o outro lado, fica mais fácil. Porque como a peça já está costurada, não tem risco dela passar para o outro lado e ficar presa. Então, depois de ter passado essa costura aqui na parte de baixo, para adiantar o meu lado, eu já vou vir fixando o viés aqui, porque no fundo e na parte de cima tem acabamento de viés. Então, eu vou vir, já vou colocar o viés aqui. Na hora que eu tiver passando essa costura e costurando o viés, eu tenho que ficar bem atenta para que cada uma das costuras aqui, das pinças, fiquem todas pro mesmo lado. Então, eu vou lá costurar o fundo de um lado e do outro lado da peça e volto aqui pra gente continuar. Então, gente, depois de fixar o fundo na peça, vai ficar dessa forma aqui. Depois de ter feito a costura, eu já cobri aqui com o viés, que já tá dando o acabamento nessa parte aqui lateral. A gente vai fixar agora a parte da frente e a parte de trás do nosso organizador. Vocês lembram que eu disse que ia precisar de 2 partes dessas aqui? Vocês observem aqui que no cantinho, bem aqui embaixo, eu fiz um quadradinho retirando o excesso de tecido aqui. Porque eu acho que dessa forma fica mais fácil na hora de fazer a dobra para costurar.
Então, vamos lá pra gente fixar aqui na peça, pra vocês verem como que eu faço pra poder costurar. A gente vem aqui, ó, põe bem no cantinho aqui de baixo, onde foi feito esse corte. A gente coloca ele bem no cantinho aqui. Eu viro o viés do acabamento pra cima, pra ficar tudo colocadinho debaixo do viés que eu vou passar aqui em cima depois. Venho e prendo bem aqui a lateral. Eu viro a peça, aqui no fundo, eu dobro aqui, encaixo bem no cantinho aqui da parte do fundo. Prendo também aqui o fundo da peça na tampinha. Aí, ele encontra com o cantinho aqui, ó, essa parte do corte. Eu prendo aqui também. Do lado de cá, eu venho e faço a mesma coisa. Eu viro pra cima aqui, ó, que ele vai ficar encaixado bem no cantinho. Pego o meu viés do acabamento lateral, viro pra cima. Ponho o clipe aqui pra segurar ele um pouquinho. Venho e junto essa parte aqui. Depois de tudo bem preso assim, ó, eu venho e passo a costura, venho com, levo na máquina, né? Depois de tudo já preso aqui com os clipes, eu levo a máquina, passo uma costura em volta de toda a parte da frente da peça, venho com o viés, contorno aqui dando o acabamento e vou repetir o mesmo procedimento na parte de trás. Depois disso feito, a nossa peça já está pronta. E vai ficar dessa forma aqui o nosso organizador. Eu vou colocar ele lá no lugar bonitinho, vocês vão ver como que fica mais fácil de organizar o nosso espaço. Esse aqui é o espaço sem os organizadores. Depois que eles estiverem aqui, eu volto para mostrar para vocês. Esse aqui agora é o espaço já com os organizadores. Coube bastante coisa. Extremamente fácil de localizar as peças. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal.